Nesse vídeo eu vou discutir um pouco do papel da simetria de calibre em mecânica quântica. Mas, para a gente entender o papel da simetria de calibre na mecânica quântica, a gente precisa lembrar um pouco do papel da variância de calibre na eletrodinâmica clássica. Lembra que os campos físicos, o campo elétrico e o campo magnético, eles podem ser obtidos a partir de potenciais, do potencial escalar φ e do potencial vetor A. A relação entre os potenciais e os campos elétrico e magnético são dados por essas duas expressões aqui. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial φ menos 1 sobre c, bem, isso depende das unidades que a gente está usando, mas o importante é que é a derivada temporal, a taxa de variação do potencial vetor em relação ao tempo, né? E o campo magnético é dado pelo rotacional do campo vetor, do potencial vetor A. Porém, existe uma certa liberdade na escolha dos potenciais φ e A que levam aos mesmos campos físicos E e B. Então, se eu tenho os potenciais φ e A dados por essa expressão, ou seja, eu tenho φ' que é igual ao φ, mas tem um termo a mais aqui que é uma derivada de uma função arbitrária, uma função escalar lambda arbitrária de x e t. E se eu tenho um potencial vetor A' que é dado em termos do A, mais o gradiente da mesma função escalar lambda. Essa função escalar lambda é arbitrária. Usando a definição dos campos físicos, né, do campo elétrico e do campo magnético, a gente vê que o campo B dado em termos do potencial A', tá? Aqui está o potencial A' em termos do A, né? Rotacional de A', isso vai ser o rotacional do A mais gradiente de lambda. A gente sabe que o rotacional do gradiente é zero, tá? Essa solução é conhecida da física matemática. A gente escreve o B' em termos do rotacional de A. Ora, mas isso é exatamente o campo B em termos do A. Então, independentemente se estamos usando o A' ou o A, o campo B é o mesmo. E a mesma coisa acontece para o campo elétrico. Temos aqui o campo elétrico como definido em termos dos potenciais linha. Uso essa arbitrariedade da definição deles aqui para escrever em termos do A e do φ, sem linha. Resolvo essas derivadas e vejo que o E' é escrito em termos dos potenciais φ e A exatamente como o campo elétrico E. Então, φ' e A' geram o mesmo campo elétrico que φ e A. Essa liberdade que acontece na eletrodinâmica clássica é chamada de liberdade de calibre, né? E a gente acaba usando essa liberdade de calibre na eletrodinâmica clássica para simplificar a equação de onda. A equação de onda em termos desses potenciais dá uma equação razoavelmente complicada, e escolhendo o calibre, nós conseguimos deixar a função de onda como uma equação de onda mesmo, né? Deixamos a equação de onda da forma com que a gente conhece, uma forma mais simples de resolver. Então, tendo em mente que nós temos uma liberdade na definição dos potenciais que levam aos mesmos campos físicos, a gente vai estudar esse tipo de propriedade em mecânica quântica. Mas primeiro, a gente lembra que em mecânica quântica nós temos uma simetria para a função de onda que é
uma simetria de mudança de fase global. A gente diz que a função de onda ela é invariante por uma transformação de fase global, né? Então, se eu tenho um psi' que é igual a um exponencial de IF, F é uma constante, vezes psi, né? A densidade de probabilidade é igual, independente se eu estou usando psi' ou psi. Então, uma fase em mecânica quântica não é observável, não é um observável, né? Diferenças de fase sim, mas fase não, porque a densidade de probabilidade é igual, independente se eu tenho psi' ou se tenho psi. Isso em mecânica quântica se manifesta que a equação de Schrödinger é invariante sobre uma transformação de fase global, né? Se eu uso aqui a equação de Schrödinger para psi' e escrevo psi' em termos de psi, dessa forma, eu vejo que como o exponencial de φ é constante, ela simplesmente fatora aqui para fora, né? Fatora aqui, e aí eu posso cortar isso com isso, e eu tenho a equação de Schrödinger exatamente para psi. Então, o conteúdo físico de psi' e psi é o mesmo, se eu tenho essa fase que é constante, tá? Essa invariância por uma fase, ela leva a conservação da probabilidade em mecânica quântica. A gente tem que ter em mente também, que ajuda a entender essas coisas, na simetria de Noether da mecânica clássica, né? Que para cada invariância contínua que uma certa lagrangiana possui, isso tem uma grandeza conservada associada a essa invariância. Agora a gente pode pensar, o que acontece se promover a fase F a ser uma função que depende de x e t? Então, a gente promove F a uma função de x e t. Assim eu tenho que psi' é um exponencial de f, agora função de x e t, e vezes psi. O que acontece com a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger para psi' é essa. Quando eu escrevo psi' em termos de psi, eu tenho aqui a equação de Schrödinger em termos de psi, mas eu tenho todos esses termos que não se cancelam, tá? Ou seja, a equação de Schrödinger não é invariante por uma transformação de fase local. Local por quê? Porque isso é uma função que depende, né, dos pontos do espaço e tempo. Por isso que cada ponto eu tenho uma fase diferente, né? Para cada ponto, como esse f é uma função arbitrária de x e t, para cada ponto eu tenho uma fase diferente para a função de onda psi' em termos de psi, tá? Mas a equação de Schrödinger não é invariante por essa transformação de fase local. Ora, mas invariâncias levam a grandezas conservadas. Então, se eu insisto em tentar determinar uma equação, né, para a mecânica quântica que seja invariante por uma transformação de fase local, eu devo ter alguma grandeza conservada associada. Então agora eu vou impor que eu quero determinar uma equação de Schrödinger que seja invariante por esse tipo de transformação, né? A transformação de fase local, que é uma transformação de calibre. Veja que desse lado da equação de Schrödinger tem derivadas no tempo, né? E o que vai aparecer do lado direito dessa equação, olha, eu tenho aqui a dψ dt, e aqui eu tenho a derivada de f da função que aparece na fase em relação ao tempo. Aí eu penso, mas interessante, derivada de uma função arbitrária em relação ao tempo é exatamente o que eu tenho na liberdade de calibre para o potencial
escalar, potencial eletrostático. Na verdade, potencial elétrico, porque ele pode depender do tempo aqui. Eu tenho uma derivada aqui de lambda, que é uma função arbitrária também, em relação ao tempo. Ora, isso já está me dando uma ideia, que se eu adicionar esse potencial na equação de Schrödinger, talvez aquele lado direito da equação seja invariante. Basta fazer o casamento entre as funções lambda e f. Do lado direito da equação de Schrödinger, eu tenho essas derivadas espaciais atuando em f. Ora, a liberdade de calibre para o campo A tem derivadas parciais. Para o potencial vetor A, né, tem derivadas espaciais também. Então, isso sugere para a gente que, ao impor que a equação de Schrödinger seja invariante por uma transformação de fase local, ou seja, uma transformação de calibre, inevitavelmente estaremos lidando com uma teoria interagente. Ou seja, esse psi, que pode representar um elétron, enfim, necessariamente vai estar em interação com potenciais aqui, né? Com o potencial filhinha e o potencial vetor A. Por isso a gente chama esses... Eu vou mostrar, né, que essa equação agora, para uma dada escolha de lambda em termos de f, essa equação é invariante por transformação de fase local, ou seja, transformação de calibre. Então a gente chama esses campos, que são os potenciais vetor e potencial escalar, como sendo campos de calibre. Do lado direito da equação, ao substituir psilinha e filhinha em termos de φ e psi, eu tenho essa equação aqui. Para que seja, para que apareça só uma fase aqui, né, multiplicando um pedaço da equação de Schrödinger em interação com o potencial escalar, eu posso escolher f e lambda tal que esses dois termos se cancelem. E a escolha é essa daqui, ou f em termos de lambda ou lambda em termos de f, tá? Pode ser lambda em termos de f. Vocês já sabem que lambda não é observável, né, no eletromagnetismo clássico. Então, se eu escolher lambda em termos de f, bem, passando isso daqui, multiplicando isso, dividindo, enfim, eu consigo mostrar que esse pedaço da equação de Schrödinger se anula. E por essa mesma escolha, isso fica de exercício, mostrar que o lado esquerdo da equação de Schrödinger também se transforma de forma covariante, ou seja, se transforma, esse pedaço todo se transforma simplesmente como campo, aqui um exponencial de f. Por isso se transforma covariantemente, ou seja, a derivada atuando na função de onda se transforma como a função de onda. Então, como aparece do lado direito o exponencial de f e do lado esquerdo, cadê? Aqui a gente mostrou que vai aparecer também só um exponencial de f, né? Isso vai cortar com isso, e a equação de Schrödinger é invariante por transformação de fase local, por transformação de calibre. Então, se eu imponho que a equação de Schrödinger deve ser invariante por uma transformação de fase local, necessariamente eu tenho uma teoria de uma partícula de massa m carregada em interação eletromagnética. E existem então consequências que são mensuráveis, que a gente pode medir dessa simetria
em mecânica quântica. Eu vou dar dois exemplos, né, de sistemas em que a gente consegue medir a existência, basicamente, desse tipo de simetria. A gente só consegue explicar determinados fenômenos físicos devido à existência dessa simetria. Então, se a gente impõe que a equação de Schrödinger seja invariante por uma transformação de calibre, uma transformação de fase local, inevitavelmente estaremos lidando com uma teoria interagente. Ou seja, a matéria, representada aqui pela função de onda psi, estará em interação eletromagnética representada pelos potenciais φ e A. A equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, por exemplo, é um caso em que A é igual a zero e φ diferente de zero, é o potencial eletrostático. Ela é invariante de calibre. Enfim, uma coisa interessante sobre essa transformação de fase ela leva a consequências mensuráveis. Nós vamos discutir dois exemplos, o efeito Aharonov-Bohm e a quantização do fluxo magnético. E ele acontece em regiões em que B é igual a zero, o campo magnético é igual a zero. Então o A pode ser dado, como o campo magnético B é igual a rotacional de A, se B é zero, A pode ser uma função, né, um gradiente de uma função lambda arbitrária, porque o rotacional do gradiente é zero. Então o A é não nulo, mas o B é nulo. Integrando essa equação, eu escrevo uma solução formal, né, para a função lambda, dado pelo que está em destaque aqui em azul. A gente escolheu, por ser uma equação diferencial para lambda, né, a gente escolheu uma condição de contorno que lambda de R0 é igual a zero. Tá? Então essa solução lambda aqui é uma solução formal. Ou seja, se A for diferente de zero, lambda pode ser, né, diferente de zero, vai depender das propriedades, né? Enfim, em geral é diferente de zero. E essa solução satisfaz que B é igual a zero, tá? Porque ela é obtida exatamente dessa condição. O efeito Aharonov-Bohm é um efeito de experiência de fenda dupla. Inicialmente nós temos B igual a A igual a zero, ou seja, aqui nesse ponto verde é um solenoide, tá? Um solenoide em que em algum momento eu vou ligar uma corrente nesse solenoide, uma corrente elétrica, que vai gerar um campo magnético dentro do solenoide, mas fora o campo magnético deve ser zero. É um solenoide infinitamente grande, quer dizer, ou muito maior do que o tamanho das dimensões envolvidas no experimento. Tá? É um solenoide muito fino que fica escondido aqui entre as duas fendas. Essa experiência de fenda dupla, o que a gente observa é um padrão de interferência, né? Por diferença de caminho. Eu tenho dois caminhos possíveis para os elétrons, que são emitidos aqui, né? Tem o caminho 1, que passa pela fenda 1, e o caminho 2, que passa pela fenda 2, e eles vão se sobrepor lá, interferem no anteparo, gerando aqui um padrão de interferência. Por exemplo, esse daí que eu coloquei agora. O que acontece se eu ligo uma corrente elétrica nesse solenoide aqui, de forma que eu tenho campo magnético dentro do solenoide, mas campo magnético fora do solenoide? Ora, pela mecânica clássica, pela eletrodinâmica clássica, não deveria acontecer nada. Mas veja, isso daqui não é um efeito clássico, né? Então, ao ligar o campo magnético dentro do solenoide, o que acontece é um deslocamento do padrão de interferência.
vai ter aqui o máximo, vai ter um delta, vai ter um deslocamento de todo o padrão de interferência dessa experiência de fenda dupla com elétrons. Esse é o efeito Aharonov-Bohm. E por que isso acontece? Isso acontece porque a função de onda é invariante por transformação de fase local. Tá? Então, vamos ver matematicamente como isso acontece. Se B igual a zero em todo o espaço, a função de onda que vem da fenda 1 e da fenda 2 interferem num ponto, né, que é dado dessa forma. Então a função de onda nesse ponto aqui, ele é simplesmente a soma de π1 mais π2. Quando eu ligo o campo magnético dentro do solenoide, mas é zero fora dele, as funções de onda devem mudar por uma fase. Tá? Lembrando que aquela fase, né, que faz com que a equação de onda seja invariante por transformação de fase, né, de fase local, deixa eu escrever aqui, psi linha 1 pode ser psi1 vezes, ou melhor, eu estava escrevendo assim, exponencial de, não era if psi 1. Então o F aqui eu estou escrevendo em termos do lambda, tá? Tá aqui, ó. IF. E o lambda a gente viu que numa região onde B é zero, porque o elétron só se move numa região em que B é zero, né? O lambda é dado por essa expressão aqui, né? Proporcional a essa expressão. Então nós temos que as funções de onda ganham essa fase, né? O psi1 vai nessa fase que depende do caminho 1, integral ao longo do caminho 1, e o psi2 ganha a fase que depende da trajetória da partícula ao longo do caminho 2. Os pontos de interferência são os pontos onde psi no anteparo é dado por psi1 mais psi2. Está aqui. Eu liguei, né, o campo magnético dentro do solenoide. Fora do solenoide é zero, mas mesmo que fora do solenoide é zero, eu tenho um potencial vetor fora do solenoide. Que potencial vetor? Basicamente esse daqui é o potencial vetor que é dado pelo gradiente, né, de uma função escalar lambda, tá? Eu vou colocar em evidência aqui, ó, essa fase aqui, que é essa daqui. Coloco em evidência, então aparece aqui multiplicado como mais, né? Nota, tá? Estou multiplicando π1. Reorganizo aqui essas coisas. Tá? Isso aqui vai dar uma fase global aqui, uma fase fatorada para π, tá? E aqui, né, nesse pedaço que eu tenho é o π1 exponencial da integral de R0 até R menos a integral, né, pelo caminho 1 menos a integral de R0 até R pelo caminho 2. Ora, eu posso colocar isso aqui como mais, aqui em vez de R0 vai R e aqui é R0, né? Inverto os limites de integração. Isso faz com que essa integral aqui seja uma integral fechada ao longo do caminho R. Então eu tenho essa integral aqui, integral fechada ao longo do caminho todo. E o psi no anteparo vai ser dado por essa expressão. Agora veja que, de acordo com o teorema de Stokes, a integral fechada de um campo vetorial A por um caminho R aqui, ele é a integral de superfície do rotacional desse campo vetorial A. Mas rotacional de A é o campo magnético B.
E integral de superfície do campo magnético é o fluxo magnético. Então eu consigo escrever a solução no anteparo dessa forma. Agora note, existe uma diferença de fase entre Ψ1 e Ψ2, dado em termos do fluxo magnético que passa por dentro do caminho. E eu tenho essa fase fatorada. Essa fase fatorada não vai exercer nada no sistema. Essa fase fatorada não exerce nada no sistema. Por quê? Porque lá a intensidade de interação, de interferência, ela depende basicamente da probabilidade de encontrar o elétron, Ψ estrela Ψ. Então esse pedaço vai cancelar para Ψ estrela Ψ. Mas eu tenho uma diferença de fase adicional, não só de caminho, mas eu tenho uma diferença de fase adicional entre Ψ1 e Ψ2 na construção de Ψ, que é dado pelo fluxo magnético que passa através do caminho fechado dr. E esse fluxo magnético é um observável, porque a diferença de fase entre a diferença dos pontos aqui do padrão de interferência, tá? Digamos que o máximo seja aqui e o deslocado depois seja aqui, né? Eu tenho um delta, e esse delta é observável, eu consigo medir, e ele é proporcional ao fluxo magnético que passa pelo solenoide, por esse caminho encerrado aqui, por esse caminho fechado que o elétron faz, digamos assim, desses estados estacionários. Então, enquanto na mecânica clássica, no eletromagnetismo clássico, eu tenho dois observáveis, que é o campo elétrico e o campo magnético, na eletrodinâmica quântica eu tenho três observáveis: o campo elétrico, o campo magnético e o fluxo magnético, ou a integral fechada do potencial vetor A. Esse é um efeito muito interessante que mostra, né, a importância das transformações de fase locais em mecânica quântica. Toda teoria de interação, seja ela eletromagnética ou as outras interações, são teorias chamadas de calibre, exceto a gravitacional. A interação nuclear fraca e a nuclear forte são teorias de calibre, parecidas com o eletromagnetismo. Na verdade, a interação fraca, ela é até unificada, tem uma descrição unificada com a força eletromagnética. Então o princípio de calibre é algo muito importante. E uma coisa importante do ponto de vista do teorema de Miller, a grandeza que é conservada devido à invariância de calibre é a carga elétrica. Um fenômeno muito lindo que acontece também é a quantização do fluxo magnético em supercondutores, em anéis supercondutores. O elétron, ele se move numa região onde o campo magnético é zero, mas o potencial vetor não é zero. Tá? O que mostra essa figurinha aqui. Digamos, aqui eu tenho um anel supercondutor e eu tenho um campo magnético, né? Coloca esse supercondutor no campo magnético. Por propriedades do supercondutor, o campo magnético não penetra dentro do supercondutor. Na verdade, tem uma penetração muito pequenininha, mas praticamente não tem campo magnético dentro. Mas eu tenho potencial vetor, onde esse potencial vetor é dado pelas condições bem específicas de transformação de calibre, né? Então, o campo magnético dentro do supercondutor é zero, mas o campo do potencial vetor não é necessariamente zero.
Então, de certa forma, a análise do sistema é bem parecido com o que a gente viu do Aharonov-Bohm. Eu tenho aqui um caminho fechado, né, para os elétrons, digamos assim, em que esse caminho fechado ele é um caminho onde o potencial vetor não é nulo, mas o campo magnético é nulo. Nesse tipo de caminho fechado, então, né, as fases de Ψ1 e Ψ2, né, Ψ1 e Ψ2 aqui, a diferença de fase é proporcional ao fluxo magnético. Então, um ponto aqui nesse supercondutor, a função de onda deve ser de valor único, né? Ela não é multi-evaluada. Então, a função de onda aqui é igual, tem que ser igual à função de onda multiplicada por uma fase que dá um círculo completo aqui em torno do supercondutor, que dá um caminho fechado nesse supercondutor. Isso porque a função de onda deve ser de valor único. Então, devido à presença desse campo A diferente de zero, né, a função de onda ela pode ser multiplicada pela fase aqui que depende do fluxo magnético. Como a função de onda deve ser de valor único, então essa fase tem que ser igual a 1. Basicamente por quê? Porque, deixa eu escrever aqui, o Ψ1 tem que ser igual ao Ψ'1. Tá? É isso. Né? Nesse ponto aqui, o Ψ1 e o Ψ'1 tem que ser igual, porque a função de onda não pode ter dois valores no mesmo ponto, dois valores diferentes no mesmo ponto. Tá? Onde o Ψ'1 é um campo transformado de calibre. Né? Então é isso, é simples a ideia. Então, como essa fase do Ψ'1 tem que ser igual a 1, no caminho fechado, impor que essa fase seja 1 significa dizer que cosseno, né, do argumento, aqui, usando a expressão de Euler, né, para exponencial de funções complexas, de I e θ, né? Então, o cosseno desse argumento tem que ser igual a 1. Ou seja, o argumento do cosseno tem que ser múltiplo inteiro de 2π. Portanto, o fluxo magnético através do supercondutor deve ser um múltiplo inteiro de 2π, né, 2πh cortado c sobre a carga elétrica. Ou seja, o fluxo magnético através do supercondutor, ali pelo centro do anel, deve ser quantizado. Isso é um negócio muito doido, né? Muito interessante que acontece. Ou seja, o fluxo magnético aqui deve ser quantizado, cara. E isso acontece, né? Como eu disse, em anéis supercondutores, mas no supercondutor, os portadores de carga têm 2 vezes a carga, porque no supercondutor os elétrons se combinam e formam esses chamados pares de Cooper, que é um elétron com spin para cima e outro elétron com spin para baixo, formando esse par de Cooper. Ele tem um spin total igual a 0 e carga que é 2 vezes do elétron. Então, para um supercondutor, o fluxo magnético basicamente é 2nπh cortado c sobre 2 vezes E. E isso foi medido lá em 1961, tá, por esses caras Deaver e Fairbank, em que está o resultado deles publicado no Physical Review Letters. Vamos botar aqui a referência. Então, à medida que você aumenta a intensidade do campo no anel supercondutor,
nota que o fluxo magnético segue constante. Você está aumentando a intensidade do campo B, mas o fluxo magnético é constante. Classicamente, o fluxo magnético aumenta linearmente com o campo magnético, né? Porque o fluxo magnético, o que é o fluxo magnético? O fluxo magnético, φB, basicamente é B vezes a área, né? Então, à medida que você aumenta, classicamente, aumenta B, tem que aumentar o fluxo. Mas quanticamente, nesse caso específico de um anel supercondutor, o fluxo através, né, do centro de um anel supercondutor, você aumenta B e o fluxo permanece constante. Chega um momento de espécie de saturação de campo, ele dá um salto, vai aumentando a intensidade do campo magnético, o fluxo permanece constante. Chega num instante de saturação, ele dá um salto e novamente ele passa a ser constante. Então veja que fenômeno interessante, né? E a gente consegue entender ou descrever esse tipo de fenômeno graças à formulação de uma teoria de calibre, ou seja, impor que a função de onda do elétron deve ser do elétron, nesse caso do par de Cooper, deve ser invariante de calibre, deve ser invariante para uma transformação de fase local. Essa é a beleza, uma simetria, né, é capaz de descrever fenômenos extremamente interessantes, né, que acontece nesse mundo quântico.